Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade às nossas séries de domingos referente a Provérbios. Hoje nós estamos no capítulo 20 de Provérbios. Provérbios que é um livro referente a sabedorias e Salomão nos ensina referente a vários contextos. Esse capítulo em específico, nós vamos falar de ponto por ponto de várias informações. Vamos saber de coisas que muitas das vezes aos nossos olhos humanos fogem do nosso entendimento, mas que podemos aprender e entender com Salomão. Vamos iniciar? Versículo 1. O vinho é zombador e a bebida forte é alvoroçada. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. O texto personifica o álcool. Ele promete alegria, mas entrega zombaria. E perda de controle, que é o alvoroço. Vencido indica a perda do domínio próprio para uma substância. Ou seja, quando nos tornamos uma pessoa que bebe de forma deliberada, né? De forma que a gente fica totalmente descontrolado e acaba se tornando alvo de zombaria das pessoas. Só quem teve uma pessoa que era alcoólatra na família, que teve um alcoólatra na família, sabe muito bem o que eu estou falando aqui nessa frase. Eu tinha um pai alcoólatra e minha mãe contava para mim que muitas das vezes meu pai chegava carregado dentro de casa. Minha irmã mais velha dizia que sempre ia buscá-lo nos bares e botequins porque ele não tinha condições de chegar dentro de casa. E aí nós conseguimos perceber o contexto do que Salomão está querendo dizer nesse texto, nesse primeiro versículo. A gente só começou com o versículo 1. Salomão já veio dando pedrada. A gente só entrou no versículo 1. Então, para nossas vidas, para o nosso ensinamento, para a nossa posterioridade, não bebam. Evitem o álcool. Cuidado com tudo que altera sua capacidade de julgar e decidir com clareza. A sobriedade é a melhor amiga da prudência. Vivemos em um mundo onde as pessoas querem fugir da realidade, seja em um jogo, seja no álcool, seja em outro local. A gente não consegue fugir da nossa realidade. Nossa realidade está ali na nossa cara e a gente precisa viver, porque é nossa. A realidade não é do outro, mas é nossa. E nós é que precisamos construir algo melhor para a nossa vida. E fugindo da realidade, infelizmente, a gente não consegue absolutamente nada. Versículo 2. O rugido do rei é como o do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. Confrontar uma autoridade poderosa de forma tola ou desrespeitosa em um ato de autossabotagem extrema. O perigo é real e imediato. Saiba como e quando se posicionar diante de seus superiores no trabalho, em qualquer outro lugar. A insolência, ela costuma cobrar um preço caro e alto demais. Devemos respeitar os mais velhos, nossos superiores, as lideranças do nosso país, do nosso estado. Devemos respeitar. Quer mais claro do que isso? Cristalinas Escrituras. Versículo 3. Honra é para o homem o afastar-se de contendas, mas todo insensato se envolve nelas. Ou seja, o tolo acha que honra é vencer uma briga ou uma discussão. A Bíblia diz que a verdadeira honra está em ter a grandeza de evitá-la ao sair dela. Não entre em todas as discussões para as quais você é convidado.
Ignorar uma provocação desnecessária é um sinal de força e de superioridade, não de fraqueza. Quando somos provocados, o nosso silêncio grita mais alto do que nossas palavras. Isso é extraordinário do poder e da simplicidade de nos afastarmos das contendas, das brigas e principalmente das discussões. Não se faz necessário entrarmos em briga. Gritar só vai fazer com que a outra pessoa e você se exaltem e pode acontecer de um dos dois passar mal e cair duro ali naquele momento, naquele instante. Aqui, Salomão está dando um conselho maravilhoso. Afaste-se das contendas. Não fique perto. Opte pelo silêncio, por manter-se calado. É só calado que vence. É isso. 4, versículo 4. O preguiçoso não ara a terra por causa do inverno. Por isso, na época da colheita, procura e não acha nada. O preguiçoso sempre encontra uma desculpa sazonal. Está muito frio, está chovendo, para adiar o dever. O resultado é a escassez futura. Não espere pelas condições perfeitas para começar a estudar, trabalhar ou tirar um projeto do papel. Quem inventa desculpas, colhe o vento. Versículo 5. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento sabe como trazê-las à tona. As reais intenções e motivações das pessoas não são óbvias. O sábio funciona como um mergulhador, usando perguntas certas e observação para entender o fundo da alma alheia. Desenvolva a habilidade de ouvir e observar além das aparências. Entender o que move as pessoas ao seu redor evita muitas decepções. Versículo 6. Muitos proclamam sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o encontrará? Falar de si mesmo e fazer promessas é fácil e comum. A fidelidade real, consistência nas ações e lealdade nas crises é uma joia rara. Não confiem apenas em discursos bonitos. Avalie as pessoas pelo histórico da fidelidade e comportamento delas sob pressão. Versículo 7. O justo condiz uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. A integridade gera um legado psicossomático e espiritual. O comportamento correto dos pais cria um ambiente seguro, abençoado para a próxima geração. O maior patrimônio que você pode deixar para os seus filhos não é o financeiro, é o exemplo de uma vida limpa e reta. Salomão tinha muitas coisas para nos orientar. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar dissipa todo o mal, como está descrito no versículo 8. Um líder focado na justiça atua como um elemento de ordem. A mera presença de uma autoridade íntegra intimida os malfeitores. Se você exerce algum tipo de liderança, seja firme contra os erros desde o primeiro instante. A tolerância com a injustiça destrói a cultura de qualquer ambiente. Ou seja, Deus é fiel aos princípios. Mantenha os princípios e os valores acima daquilo que você deseja e que seja ilícito. Faça o que é correto. Versículo 9. Quem pode dizer, purifiquei o coração, estou limpo e sem pecado?
uma declaração contundente sobre a universalidade do pecado e a impossibilidade da autojustificação moral diante de Deus. Aqui Salomão já está predizendo já que nós não temos a capacidade de sermos justificados sozinhos. Somente através de Cristo Jesus. Deus deu Cristo Jesus para Ele nos justificar. E é através dele. Quer ser justificado? Una-se a Cristo. Quer ter seus pecados perdoados? Use-se a Cristo. Moralmente, a gente não tem condições disso. Moralmente. E principalmente espiritualmente. Mantenha a humildade. Todos nós falhamos. Em vez de apontar o dedo para os erros alheios, examine diariamente suas próprias fraquezas. Olhe para dentro de si mesmo. Não aponte, fulano está errado, ciclano é pecador, fulano só vive fazendo coisas ruins. Redima-se à vontade do Senhor. Versículo 10. Pesos desonestos e medidas falsas são duas coisas que o Senhor detesta. Condena terminantemente a duplicidade de critérios no comércio e na vida. Usar uma medida para ganhar e outra para pagar é abominação. Seja justo e igualitário em suas transações. Não use 2 pesos e 2 medidas para julgar seus erros e os erros dos outros. Deixe que o Senhor faça isso. Versículo 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O caráter não espera a idade adulta para se manifestar. Os hábitos da infância e juventude já sinalizam a direção da vida. Observe os pequenos sinais e tendências comportamentais de seus filhos e de jovens profissionais desde cedo, corrigindo os desvios enquanto há tempo. Versículo 12. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem, foi o Senhor que o fez ambos. Deus é o Criador dos nossos sentidos e percepções. Isso implica responsabilidade sobre o que escolhemos ver e ouvir. Nossos olhos, nossos ouvidos são as janelas da nossa vida. E o que entra é o que vai fazer com que a gente exercite. Use seus olhos e ouvidos de forma inteligente. Filtre o que você consome. Certifique-se de estar atento à realidade à sua volta. Versículo 13. Não ame o sono, ou você empobrecerá. Fique desperto e terá alimento de sobra. O sono aqui simboliza passividade e desinteresse. A pobreza é o destino de quem prefere o descanso ao esforço. Combata a procrastinação e a inércia matinal. O sucesso exige energia, o foco e a disposição de acordar para executar o que precisa ser feito. Versículo 14. Não vale nada, diz o comprador, mas depois sai e se gaba do bom negócio. Uma descrição irônica e realista da psicologia do mercado. O comprador desvaloriza o produto para baixar o preço, mas depois se orgulha da vantagem que obteve. Conheça o valor real do seu trabalho e das suas coisas, para não se deixar manipular pelo jogo da barganha dos outros. Mantenha-se firme e saiba o seu valor, pois sabendo o seu valor, ninguém o leva no bico. Versículo 15. Mesmo onde há ouro e rubis em abundância, os lábios que transmitem conhecimento são uma joia rara. Bens materiais podem ser acumulados em massa, mas pessoas que sabem falar com sabedoria, discernimento e precisão são escassas e valiosíssimas. Invista em sua capacidade de pensar e comunicar bem. O conhecimento útil aplicado vale muito mais do que a ostentação estética. Mais vale uma pessoa com um intelecto bonito
do que com um físico bonito. Não adianta eu ter o corpo dos sonhos e a mente menor do que uma ervilha. Eu preciso ter a mente malhada do que um corpo com um físico perfeito. Versículo 16. Tome-se a veste de quem fica por fiador do estranho. Retenha-se sob penhor a quem se vincula a uma mulher leviana. Alerta severo sobre as consequências financeiras de garantir dívidas de desconhecidos ou de envolver com pessoas irresponsáveis. O credor deve se proteger exigindo garantias reais. Não coloque seu patrimônio ou sustento de sua família em risco por imprudência financeira ou por tentar salvar quem não tem juízo. Versículo 17. O alimento ganho com desonestidade sabe doce ao homem, mas depois sua boca se encherá de areia. O fruto do erro ou do golpe gera uma satisfação rápida e ilusória. Doce, mas a consequência final é dolorosa, destrutiva e intragável, que é a areia. O atalho desonesto pode parecer vantajoso hoje, mas o preço cobrado lá na frente destruirá o prazer do que você conquistou. Versículo 18. Os planos estabelecem-se mediante conselhos. Por isso, quem entra numa guerra precisa de orientação prudente. Nenhuma grande estratégia ou decisão importante deve ser tomada de forma isolada. A vitória depende do alimento com mentes experientes. Antes de mudar de carreira, investir muito dinheiro ou entrar em um embate jurídico, consulte conselheiros e especialistas. Versículo 19. O fofoqueiro revela segredos, por isso evite quem fala demais. Quem não tem controle sobre sua própria língua atrai a confiança alheia por esporte. A indiscrição é uma característica perigosa. Afaste de pessoas que vivem contando os segredos dos outros para você. Mais cedo ou mais tarde, elas contarão os seus segredos para terceiros. Versículo 20. Se alguém amaldiçoar seu pai e sua mãe, a sua lâmpada se apagará, mas nas densas trevas. A quebra do mandamento de honrar os pais atrai uma severa consequência existencial. Apagar a lâmpada significa a perda da direção, da prosperidade e da própria vida. Trate seus pais com profundo respeito, independente das falhas dele. A gratidão à sua origem sustenta o seu fruto. Versículo 21. A herança conquistada apressadamente no início não será abençoada no final. Recursos obtidos antes do tempo sem esforços, preparo ou por meios duvidosos tendem a sumir rapidamente. A pessoa não desenvolveu a musculatura mental para gerenciá-los. Não tenha pressa de enriquecer. O processo de construção é gradual. É o que te dá a maturidade necessária para manter o que conquistou. Versículo 22. Não diga, eu me vingarei desse mal. Espere no Senhor e Ele lhe dará a vitória a você. A vingança pessoal usurpa o papel de Deus como justo juiz. Reagir com o próprio braço perpetua o ciclo de violência e amargura. Quando for prejudicado, faça o que for legalmente cabível. Guarde seu coração da amargura e entregue o julgamento final a Deus. Ele equilibra as contas. A vingança é do Senhor, como descrito lá em Romanos capítulo 12, acho que é versículo 19 ou 21.
É do 19 até o 21, tá nesse meio aí. Eu não me recordo o versículo de cabeça. Mas a vingança, ela é do Senhor. Interliga os versículos. A vingança, ela não é minha, não é sua. A vingança, ela é do Senhor. Versículo 23. O Senhor detesta pesos desonestos e balanças falsas não o agradam. Repetição enfática do versículo 10. A reiteração da leitura de sabedoria serve para fixar a gravidade do pecado da desonestidade diária. A integridade nos negócios é um ato de adoração a Deus. Mantenha sua conduta comercial impecável. Versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém compreender o seu próprio caminho? A nossa visão, ela é limitada. E Deus, a visão dele é panorâmica. Muitas das vezes não entendemos os desvios da vida, porque estamos presos ao presente, enquanto Deus comanda o destino. Quando a vida tomar um rumo que você não planejou, não se desespere. Confie que o diretor do universo, o diretor da nossa vida, sabe exatamente para onde está te levando. Confiança e dependência. Versículo 25. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só refletir depois de fazer o voto. Condena um impulso religioso ou emocional. Prometer algo a Deus ou assumir um compromisso sério sem calcular o custo real prende o homem em uma armadilha de culpa e inadimplência. Não assine contratos nem faça promessas solenes sob forte emoção. Pense antes de se comprometer, nunca depois. Versículo 26. O rei sábio peneira os ímpios e faz passar a roda debulhadora sobre eles. Metáfora agrícola, a separação do trigo e da palha. O governante inteligente usa processos rigorosos para identificar, isolar, neutralizar os agentes de corrupção e maldade. No ambiente de atuação, implemente processo de auditoria e clareza. O erro deve ser identificado e corrigido com firmeza. Não deixe de corrigir quem comete o erro. Versículo 27. A lâmpada do Senhor sonda o espírito do homem, investiga o mais íntimo do seu ser. A consequência humana é uma ferramenta divina implantada dentro de nós. Não há compartimento secreto na mente que escape à luz da percepção de Deus. Seja honesto no seu quarto de oração. Não tente mascarar seus erros diante de Deus. Ele conhece os seus pensamentos mais profundos. Versículo 28. O amor e a fidelidade preservam o rei por causa da bondade, e o seu trono se mantém firme. Embora o versículo 26 fale de firmeza e punição, a verdadeira sustentabilidade do poder vem da prática da benevolência, do dar, do distribuir e da verdade. A tirania cai, a justiça misericordiosa permanece. Se você trabalha com pessoas, equilibre a firmeza com a empatia e a lealdade humana. As pessoas defendem pessoas que se importam com elas. Importe-se com as pessoas. Cuide das pessoas. Estamos aqui para isso, para cuidar uns dos outros. Versículo 29. A glória dos jovens é a sua força, o esplendor dos idosos, os seus cabelos brancos. Cada fase da vida tem o seu valor e a sua beleza singular. A juventude brilha pela energia e a capacidade da execução. A velhice brilha pela sabedoria e história acumulada. Não queira acelerar o tempo, nem tente reter uma fase passada de forma artificial. Aproveite a força de hoje.
ou honre a experiência acumulada de ontem. Versículo 30. Os golpes que ferem eliminam o mal. As surras purificam o mais íntimo do ser. Às vezes, o sofrimento e as consequências duras da vida são os únicos instrumentos capazes de quebrar a crosta do orgulho e gerar uma mudança real de caráter. Não murmure contra os momentos de crise profunda que expõem suas falhas. Muitas das vezes, a dor é o remédio amargo que limpa nossa alma das ilusões perigosas. O capítulo 20 de Provérbios funciona como um espelho de consciência. Ele nos confronta com a necessidade do autodomínio, transparência e paciência nas curvas da vida. 3 lições transversais. A armadilha do imediatismo. O álcool, versículo 1, as brigas impulsivas, versículo 3, o ganho desonesto, versículo 17, e os votos precipitados, versículos 25, compartilham o mesmo erro. O foco no prazer imediato, ignorando a dor futura. A sabedoria pensa a longo prazo. O valor do processo. O progresso real não aceita atalhos. O preguiçoso que foge do frio sem colheita, versículo 4, e a herança antecipada estraga o caráter, no versículo 21. É o esforço diário que valida a conquista. A consequência é sob a luz divina. Nossos passos são guiados, versículo 24, e nosso íntimo é sondado pela lâmpada de Deus, versículo 27. Viver sabendo disso traz um senso profundo de paz, responsabilidade, ética. Escolha hoje uma área da sua vida onde o mediatismo está tentando te dominar. Seja um gasto impulsivo, uma resposta áspera ou a vontade de procrastinar devido às dificuldades do momento. E aplique o freio da prudência. Lembre-se, é melhor o esforço de estar desperto hoje do que a colheita vazia do amanhã. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Tome, Pai, este dia de hoje nas tuas mãos, o primeiro dia da semana, ao qual o Senhor separou para que nossas vidas pudessem ter o momento do Senhor. Muito obrigada, meu Pai. Toma esta semana em tuas mãos, meus medos, meus anseios, minhas dificuldades. Esteja sempre, Pai, disposto e disponível a ouvir meu clamor, ao meu pedido, a minha súplica. Assim como eu peço que o Senhor esteja cuidando de cada um aqui hoje, Pai. Perdoe nossos pecados, nossas falhas. Nos ajude a ser melhor. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.